Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 32 da obra O Livro dos Médiuns. Livro que, como eu sempre tenho dito, é um livro condição sine qua non de darmos início ao estudo que é para a vida inteira, quiçá existências inteiras de estudos para compreender essa propriedade que é natural, que faz parte da natureza e é uma capacidade do ser humano. Bom, indo direto ao assunto, né, da aula de hoje, estamos no capítulo 2, né, manifestações físicas, e aí Kardec está se debruçando sobre o efeito das mesas girantes. E é interessante comentar um pouquinho do final da aula passada, né? Terminamos a aula passada no item 61, e Kardec encerra esse item lembrando que os médiums possuem, digamos assim, um gradiente, uma espécie de potência mediúnica diferente. Há médiums com potencial mediúnico e aí um magnetismo envolvido nele enorme. Já existem médiums com menor capacidade que eu digo é no sentido do potencial energético, ou como queiram, né? Alguns podem preferir o termo potencial fluídico. E isso é um fato muito natural, inclusive, haja vista que cada um de nós é próprio, né? Cada um de nós é único e tem todo o seu contexto biofísico, psíquico-energético. Então, faz muito sentido isso. É muito interessante relembrar isso. Se você não assistiu a aula passada, né, aula 31, dá uma paradinha aqui agora e vai para a aula 31, porque é muito importante, porque essa já é a consequência imediata da aula anterior, principalmente quando Kardec já inicia assim, né? Já vou para o item 62 do capítulo 2, né? Do capítulo 2. Então Kardec, olha só, de cara, já de início, né? E eu acho interessante, né, que no meio mediúnico, né, nas reuniões mediúnicas, nos cursos de educação mediúnica, tem sempre aquele que pergunta, né, aquele ou aquela, tem como descobrir se tal pessoa é médium? Tem como? Será que existe alguém na casa espírita que pode afirmar fulano de tal é médium, de fato, ou fulano de tal não é médium, de fato? Olha só o que Kardec escreve a esse respeito. Não há, início do item 62 aqui, não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode fazê-la conhecer. Então é isso, é experiência, é o dia a dia da prática mediúnica, análise da comunicação, análise do trabalho do médium, né? Ou da médium, né? Esse é um trabalho que precisa ser meticuloso e ao longo do tempo. Quando em uma reunião se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. Claro que aqui Kardec está se referindo ao fenômeno específico de você impor um magnetismo num objeto, no caso uma mesa, e essa mesa flutuar. E aí esse fenômeno ele pode ser anímico, com certeza, se você estiver doando do seu próprio magnetismo e esse magnetismo fizer a mesa levitar, é um fenômeno mediúnico. Ou ele pode ser uma manifestação espiritual, ou seja, através do seu magnetismo, uma outra inteligência usa essa energia para soerguer uma mesa, por exemplo. Então é disso que Kardec está falando especificamente nesse momento. Então, o levitar da mesa pode ser um fenômeno anímico, eu vou repetir porque isso é muito importante. O fenômeno pode ser anímico quando a mesa flutuar
em função do seu próprio fluido espiritual ou energia espiritual, eu acho esse termo mais apropriado nos dias de hoje. Ou pode ser uma inteligência que, utilizando do seu fluido ou energia, faz a mesa flutuar. É disso que Kardec está falando. Enfim, no princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos, tal é ainda o contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Aí Kardec lembra que nada disso faz sentido, né? Não interessa o sexo do médium, não interessa. Aliás, eu aproveito aqui para comentar, não interessa o gênero, não interessa nada que seja subjetivo, é uma propriedade orgânica, natural, depende da concentração, depende de o médium ter realmente esse potencial fluídico ou energético. Isso é que importa. E Kardec continua. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois a experiência demonstrou sua inutilidade. Aqui Kardec está lembrando da questão de você fazer uma corrente quase como se fosse de mãos dadas, só que se tocavam os dedos mínimos umas das outras pessoas, fazendo aquele círculo humano em volta da mesa. Depois ficou verificado que isso realmente é inútil. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Então, realmente, é o recolhimento, a concentração, isso é muito importante. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora, isso depende da força medianímica ou mediúnica dos coparticipantes. E muito interessante, né? Principalmente a parte do recolhimento, né, absoluto, do silêncio, isso realmente é muito interessante mesmo no processo mediúnico, tá bom? Bom, aqui encerra o item 62, né, que estava muito ligado com o anterior, o 61, vamos ao 63 agora. No item 63, Kardec escreve o seguinte: dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais, da seda, nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só interessante, né? Realmente, a roupa que está se vestindo, né? Ainda hoje, muita gente ainda tem a preferência pelo branco, né? Nas reuniões mediúnicas. É a que Kardec está dizendo aqui, nem a veste, nem a luminosidade ambiente, se está escuro, se está claro. Aliás, a mediunidade pode ser exercida ao meio-dia, no sol do meio-dia. Isso não vai causar diferença nenhuma, é o que Kardec está nos lembrando aqui. Claro que nas nossas reuniões mediúnicas corriqueiras, nos centros espíritas, opta-se pelo ambiente de pouca luminosidade, mas isso é mais para facilitar a concentração, para facilitar o recolhimento. Haja vista que a intensidade da luz, ela sim pode interferir no nosso grau de concentração, no nosso grau de atenção, mas é só isso, isso não influi de fato na capacidade mediúnica, tá? De maneira nenhuma. E aí Kardec lembra aqui também, só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força mediúnica ou medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa, uma criança mesmo, pode fazer erguer, uma mesa de 100 quilos, enquanto que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor mesinha. Aqui Kardec fala de volume, mas na verdade é a massa, né? Que se traduz no peso, né? Peso é igual a massa
vezes a aceleração da gravidade. E aí, é claro, isso tem importância fundamental, porque quanto maior for a massa, maior é o peso, e quanto maior for o peso, é óbvio que a energia necessária para soerguer a mesa tem que ser maior. E aí vai depender, como comentamos no item anterior, vai depender do potencial fluídico, energético que o médium tenha, né? Continuando. Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se geralmente um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Parece fazer esforços para desprender-se. Depois, o movimento de rotação se pronuncia. Se acelera ao ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes experimentam sérias dificuldades para segui-la. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se mesmo afastar-se da mesa, que continua a se mover em diversos sentidos sem contato. Aqui é dinâmica pura, né? Aqui, na verdade, aí nós precisamos apelar para entender esse movimento aqui. Precisamos apelar para a física, né? Porque aqui temos o movimento circular de um corpo sólido, temos as forças tangenciais, temos as forças inerciais, temos as forças circulares, temos o torque, né? Que é uma grandeza no movimento circular, e aqui é óbvio, vai depender da geometria da mesa, vai depender da massa da mesa, vai depender desses fatores. Aqui é dinâmica, né? Dinâmica é a parte da física que estuda as causas dos movimentos. Aqui uma boa física newtoniana vai nos esclarecer a esse respeito. Em outras circunstâncias, Kardec vai terminando o item 63. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se endireita, tanto sobre um pé só, tanto sobre outro. Depois retoma docemente sua posição natural. Eu queria aproveitar que eu esqueci de comentar ainda no parágrafo anterior, a questão dos estalos, dos frêmitos, dos rangeres. Isso faz parte, claro, da estrutura da mesa. Uma força está soerguendo a mesa. Dependendo do ponto de apoio, dependendo do torque, aquelas grandezas da física que eu só aludi aqui agora há pouco. E dependendo da estrutura do material, geralmente na época eu acho que era uma mesa de madeira, então é normal esses rangidos, propriedade natural da madeira, mas de qualquer outro material, se a mesa for feita de metal, por exemplo, ou de plástico, a mesma fenomenologia ocorre também, né? Aqui depois, já agora no ponto em que paramos, né? Kardec lembra que a mesa, né, ela pode, depois do giro, encostar um dos seus pés no chão, no piso, né? Depois o outro pé, pode configurar os 4 pontos dos pés da mesa no mesmo plano. E Kardec continua, outras vezes ela se balança imitando o movimento transversal ou longitudinal de um barco, né? Aquele bailado, né? Que pode ser assim ou dessa forma. E claro, aí são os graus de liberdade do movimento circular no espaço tridimensional. De novo, aí é dinâmica física. É óbvio que eu não vou me deter nesses comenos, né? Nem é esse o nosso objetivo. De outras vezes, enfim, olha só, aqui vem coisa superlativa, olha só. De outras vezes, enfim, mas para isso é preciso uma força mediúnica considerável, se destaca inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, ergue-se mesmo, por vezes até o teto, de modo que se possa passar-lhe por debaixo, depois desce lentamente, balançando como o faria uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra, o que prova de maneira patente que não se é joguete de uma ilusão óptica. E aqui Kardec lembra, né? Imagina o fenômeno, uma mesa pairando no ar, sem mover-se, no mais total, perfeito e harmônico equilíbrio em relação ao referencial que é o solo, né? Física de novo. Imagine agora o equilíbrio, o domínio dessa força mediúnica ou medianímica para fazer tamanho equilíbrio. Isso é possível.
Com certeza. Kardec mesmo verificou, não só ele, mas ele, Camille Flammarion e muitos outros testemunharam isso. Hoje em dia é engraçado, não se faz mais essas experiências, né? Talvez não seja mais necessária, né? Porque hoje já temos a mediunidade desenvolvida em muitos outros aspectos e nuances, mas você pode, a qualquer momento, você que quer dedicar-se a estudar esse fenômeno, a experimentar, vai em frente, é laboratório, né? Laboratório de efeitos medianímicos ou mediúnicos. Enfim, a receita, o passo a passo está dado aqui, né? Enfim, e Kardec encerra esse capítulo, né, esse capítulo sobre manifestações físicas, as mesas girantes, ele encerra no item 64 da seguinte forma: um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médium, é o dos golpes dados na própria textura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes muito fracos, outras vezes bastante fortes, se fazem ouvir igualmente nos outros móveis do apartamento, contra as portas, as paredes e o teto. Voltaremos ao assunto num instante. Quando ocorrem na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável pelos dedos e, sobretudo, muito clara quando se lhe aplica o ouvido. Aqui deixa claro, patente, uma força, né? Uma força que golpeia a mesa ou a superfície em questão. Kardec lembra que pode ser a parede, pode ser um outro móvel, pode ser até o chão, o piso, né? Mas voltaremos com certeza a esse assunto. Kardec até já deixa aqui como o advir, né? Como cenas dos próximos capítulos. Com certeza abordaremos com mais detalhes esse assunto que deriva também do mesmo universo das mesas girantes. Bom, encerra-se assim esse capítulo, né? Encerra-se o capítulo 2 da segunda parte, e aí vamos encerrar a aula também, né? A aula 32, porque aí na próxima semana daremos início ao capítulo 3, que aí sim falaremos sobre as manifestações inteligentes. É isso então, muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui, está nos acompanhando o nosso trabalho que é feito para você. Espero que esteja lhe sendo útil. É isso, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é importantíssimo. Tchau, até a nossa próxima videoaula.